Muito bom dia a todos. Bom dia. Isso. Bom dia também a quem nos acompanha pelo YouTube, pelas mídias digitais. Sejamos bem-vindos. Como é gostoso fazer esse exercício, né? Esse silêncio interior, esse pensamento ligado a Jesus, ligado aos mentores espirituais desse trabalho. Isso faz uma diferença enorme, ok? Porque eles precisam dessas vibrações boas que nós emitimos para facilitar o elo de ligação entre as vibrações deles para conosco. Tá bom? Isso é muito importante. Eu agradeço a compreensão e a dedicação de todos vocês. Tem alguém chegando pela primeira vez nesse nosso trabalho? Olha, tem ali o casal, tem mais alguém? Acho que não. Sejam bem-vindos, tá bem? A casa recebe vocês de braços abertos, assim como a todos nós. E desejamos a vocês boas-vindas e que vocês com certeza vão encontrar aqui todo o amparo humano das equipes e a espiritualidade aqui presente. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, a equipe está à disposição de vocês. Bom trabalho a todos nós, que Jesus abençoe a vocês. Vamos a alguns avisos, alguns recados. Hoje nós vamos ter o nosso almoço italiano. Tá? Quem daqui vai? Olha só, tem umas pessoas que vão. Então a gente se encontra lá, tá bem? Quem não for, quem não levantou a mão, que não vai, a Casa de Paz e Amor de Jesus agradece imensamente também a todos vocês, porque não é só a presença física, há também aquela presença, vibração, aquela presença espiritual que vocês emitiram para que todo esse evento fosse realizado da melhor maneira possível. Todos os convites foram vendidos, graças a todos vocês e a todas as equipes do Paz e Amor de Jesus. Muito obrigado. A Casa de Paz e Amor de Jesus oferece vários cursos abertos para trabalhadores da casa e para o público em geral. Você já sabe, a gente divulgou bastante sobre isso. E nós vamos divulgar agora também um novo curso que está se abrindo para todo o público em geral. Você que quer conhecer a doutrina espírita, você que quer conhecer o básico da doutrina espírita, venha fazer esse curso. Ciclo Básico de Espiritismo. Duração de 8 meses, dividido em 3 turmas. A primeira, dia 4 de abril, às 14 horas, num sábado. A segunda turma, dia 7 de abril, uma terça-feira, às 14 horas. E a terceira turma, também dia 7 de abril, às 20 horas e 15 minutos. Um ótimo curso. Vocês vão conhecer todos os termos básicos, tudo que é da base da doutrina espírita. Aqui a gente fala para vocês, eu tenho certeza que muitos desconhecem. Vamos fazer as vibrações dos centros de forças. Fica chato ouvir isso, eu me coloco no lugar de quem não conhece, né? Nossa, mas ele fala em centro de força, o que é isso? Eu nunca ouvi falar de perispírito. Venha conhecer, isso é muito bom. Vocês não fazem ideia do que está por detrás de tudo isso. Não é só da passe, não é só fazer vibrações. Existe uma mecânica espiritual vinda lá das equipes de luz para nós. Venham conhecer. Curso gratuito, tá bem? Disposição para quem quiser informações na nossa livraria. Bem, hoje os trabalhos vão transcorrer da seguinte maneira: leitura da mensagem com a Cleusa, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, o André, a prece inicial, a Lúcia, vibrações gerais dos passes e das águas,
Heleninha e a prece final com a Cíntia. E hoje o título da nossa palestra se refere ao capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Trabalhadores da Última Hora. Quem vai ministrar a palestra para nós é uma querida amiga de todos nós, trabalhadora aqui da nossa casa, Sandra Podadeira. Um bom trabalho a todos nós, que Jesus nos abençoe. Bom dia a todos de novo. A mensagem de hoje é do livro Vigiar e Orar, do Carlos Pacheco, ditado pelo irmão José. O teu trabalho, por mais insignificante, valorize o teu trabalho. Nenhuma obra nasce acabada. Se valorizares o teu esforço, serás valorizado por ele. Toda tarefa no bem é importante e indispensável. Aperfeiçoando o que faz, o homem se aperfeiçoa. Toda ação repercute. Através do que fazes, influencias os que vivem à tua volta. O teu trabalho é a tua identidade, fornecendo notícias de tua realidade profunda. O humilde filete d'água tem a graciosidade que o mar não possui. Débil flor do campo pode causar inveja aos mais bem cuidados jardins. Alegra-te no que fazes. Sim, quem não se realiza no que faz é infeliz. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Instruções dos Espíritos, o último serão os primeiros, missão dos Espíritos, os obreiros do Senhor. O reino dos céus é semelhante a um homem pai de família, que ao romper da manhã saiu a assalariar os trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores ajuste de um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Tendo saído junto da terceira hora, viu estarem outros na praça, ociosos, e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez, junto de hora sexta, e junto da hora nona, e fez o mesmo. E junto da 10ª hora, tornou a sair, e achou outros que lá estavam, e disse: Por que estáis aí vós, todo dia ociosos? Responderam eles: Porque ninguém nos assalariou. E eles lhe disse: Ide vós também para a minha vinha. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram junto da hora 10ª, recebeu cada um seu dinheiro. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais. Porém, também estes não receberam mais do que um dinheiro cada um. E ao receberam, murmuravam contra o pai da família, dizendo: Estes que vieram por último não trabalharam senão 1 hora, e tu o igualaste conosco, que adoramos o preço do dia e da calma. Porém ele, respondendo a um deles, lhe disse: Amigo, eu não te faço agravo. Não convieste tu comigo um dinheiro? Toma o que te pertence. Vai-te, que eu de mim quero dar, também a este último, tanto quanto a ti. Visto isso, não me é lícito fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim serão os últimos os primeiros, e os primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos são os escolhidos. E assim vamos elevando nossos pensamentos até o mais alto, fechando nossos olhos, pedindo a espiritualidade amiga ao nosso Mestre Jesus, que nos envolva com a luz, com a paz, com a cor, para que possamos estar de corpo, mente e coração aberto para essa palestra. Pedimos também que envolva nossa palestrante Sandra, para que ela consiga transmitir aquilo que ela preparou e sairmos daqui melhores e melhores.
Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe no seu caminho. Agradeço a equipe que sempre carinhosamente me acolhe, me convida, e todos os que estão nas mídias digitais. Que Jesus nos abençoe. Capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Mas antes de entrar propriamente nessa parábola, eu vou relatar para vocês um capítulo do livro Boa Nova, de Irmão X, na psicografia de Chico Xavier, e é o capítulo 29, que chama Os 500 da Galileia. E aí, mais uma vez, Jesus vai fazer mais uma aparição depois do seu desencarne. Ele fez algumas, e aqui ele aparece recomendo, capítulo 29 do livro Boa Nova, Os 500 da Galileia. Então, realmente o ambiente era muito calmo e tranquilo naquela tarde, os corações amorosos e saudosos, muitos estavam lá ao pé do monte e ouviam ainda algumas lições proferidas por João. E lá se reuniam muitas pessoas, servos fiéis, que já acompanhavam, tinham acompanhado Jesus na sua trajetória, nas suas pregações. E as saudades eram imensas daquele mestre amado. Mas no íntimo, no foro íntimo de cada um, eles sabiam que Jesus ainda viria para se despedir deles. Aquela sensação viva em cada coração, em cada mente, que realmente Jesus viria para se despedir. Aí, após a preleição de João, vai surgindo a noite, vai surgindo as estrelas, e nada mais, no alto do cume, a presença resplandecente de Jesus. Então é uma aparição que ele faz no seu magnetismo, e a gente sabe que ele utiliza e ele realmente se materializa, e lá, com aquele sorriso estampado no seu rosto e as mãos abençoando, lá está Jesus. Uma visão maravilhosa e magnífica, onde muitos extasiados, muitos assim agradecidos e muitos assim chorosos, muitos se ajoelham e muitos caem em pranto diante daquela presença maravilhosa de Jesus. E neste dia, nesse momento, Jesus não usa a palavra articulada. Ele não vai falar, ele não vai usar a palavra, ele vai usar o seu puro magnetismo, a mente, a sua mente para as mentes e as suas palavras e mente para os corações daqueles 5 centenas que estavam lá presentes. E ele diz: eu vim aqui porque eu vou voltar para a casa do meu Pai. Mas eu vou deixar para vocês os meus discípulos, que são ovelhas no meio de lobos. E vocês terão a tarefa, vocês estarão incumbidos. Eu convoco a todos vocês que prossigam o trabalho. Vocês vão ser continuadores da Boa Nova, do Evangelho de Jesus, dos meus ensinamentos. Mas vou dizer, a estrada, o caminho vai ser bastante espinhento, vai ser muito pedregoso, e todos vocês que eu nomeio como os primeiros trabalhadores da Boa Nova, são os herdeiros dos ensinamentos meus, terão um percalço e terão umas dificuldades. Todos os que estão aqui, que eu convoquei, perecerão nos círculos de horrores. Mas tenham a plena certeza que o trabalho de vocês será muito profícuo, vocês continuarão nessa senda, e assim eu os receberei pessoalmente, os consolarei, estarei do lado de todos vocês, mesmo na vida espiritual. Belíssimo, não é? Que conforto que esses 500 da Galileia receberam. E a gente vai perceber que, na verdade, isso já se passaram 2 milênios. Já se transcorreram esses 2 milênios. E aí, esses 500 se multiplicaram. Eles estiveram, estão e estarão entre nós, porque Jesus sempre convoca esses trabalhadores, esses que estão engajados dentro dos seus ensinamentos, e voltam aqui na Terra, com certeza. Muitos já estiveram aqui e se multiplicaram, mas mesmo assim ainda é um número pequeno diante de tantas carências que vivemos na humanidade. Diversas carências ainda existentes até hoje. Mas não importa, Jesus, o nosso governador, ele envia esses espíritos. São os espíritos da Boa Nova, estão aí
juntos de nós, talvez aqui dentro, na figura de uma criança, na figura de alguém. E assim eles se multiplicaram como educadores, legisladores, filósofos, pesquisadores, cientistas, e assim eles fazem um trabalho trazendo um grande bem para a humanidade. É esse o objetivo. E que nós, espíritas, que somos trabalhadores, sabemos, estudamos os ensinos de Jesus, pela verdadeira prática da caridade, e somos os trabalhadores, agora nós, da última hora, né, nesse planeta de transição, tenhamos a convicção de que todos estamos aqui com uma proposta, um objetivo de trabalharmos, seja em qualquer seara, no bem e no bom. Então a gente entra diretamente, né, na parábola dos trabalhadores, bem sucintamente. Então, diz aqui que um pai de família, dono de uma vinha, ele sai e vai contratar vários trabalhadores nas diversas horas do dia, nas primeiras, segundas. E ele estabeleceu o pagamento. Aquele que estava lá, que começou na primeira hora, receberia o mesmo dinheiro daquele trabalhador da última hora. É claro que os da primeira hora ficaram assim, decepcionados, porque eles trabalharam e receberiam o mesmo salário. Aí, o dono da vinha, né, ele diz: eu estabeleci esse dinheiro, todos concordaram. E aí vem a explicação que ele diz que o trabalho deve ser feito com alegria, com amor, com empenho. Pode-se dizer que muitas vezes aquele trabalhador que estava lá no final de um dia, faltavam apenas 3 horas para ele concluir o trabalho, e ele aceitou o trabalho. Não, eu vou trabalhar, são 3 horas. E quem diria, será que ele trabalhou com empenho, com boa vontade, com satisfação, com amor? Muitas vezes ele fez muito mais do que aquele que começou lá na primeira hora do dia. E é isso que essa parábola também vai nos ensinar. Que o trabalho tem que ser bem feito. Não é aquele trabalho que vai ser feito às pressas, mas tem que ser um trabalho com amor, com carinho, com dedicação. E é isso que o dono da vinha, e é isso que Jesus nessa parábola, que é no capítulo 20 de Mateus, versículo 1 a 16, vem trazer para nós. Que todos somos trabalhadores. E muitas vezes nós perdemos tempo, muitos, que trabalham, mas não fazem com dedicação, com amor e carinho. Muitas vezes não aproveitam essa encarnação do trabalho e perde tempo. E muitos começaram bem depois, fizeram um trabalho bem feito, pouco erraram, embrenharam pela senha da caridade, do bem, e aí conquistaram assim uma elevação muito mais rápida. E é isso que ele vai nos dizer, né? É uma jornada espiritual. Quando nós falamos nessa parábola dos trabalhadores, nós não nos referimos somente ao trabalho físico, material, mas o trabalho espiritual, uma jornada da espiritualidade. Então, se nós conseguirmos, se nós trabalharmos, com certeza ganharemos mais tempo, perderemos mais tempo e o trabalho será realizado com maior empenho, qualidade e amor. Então, é exatamente isso que essa parábola também nos destaca. A importância da oportunidade de cada um. É uma decisão de cada um. É intransferível. Eu escolho, ela escolhe, ele escolhe, ela escolhe fazer um bom trabalho. Sim, com menos erros, mais acertos. E aí, claro, galga-se mais rápido a evolução espiritual. Bem interessante, né? Esse trabalho, a gente fala que na lei divina, ele não é linear. Jesus, Deus, nos dá uma grande oportunidade desse trabalho exatamente para que a gente possa evoluir. O nosso bom uso vai depender de cada um de nós, do nosso livre-arbítrio, do que nós fazemos com a ferramenta do trabalho. O que nós temos que ter em mente, que é impreterível, que todos nós aqui vamos progredir. Ninguém escapa da lei de progresso, ninguém. É definido na lei divina. Todos nós estamos para progredirmos, todos, sem exceção. Então existe assim, é uma jornada espiritual, né? Não só do trabalho físico, mas é uma jornada espiritual que nós, aqui hoje, século XXI, 2026, base amor da Tatuapé São Paulo, nos propusemos. Somos espíritas, somos cristãos.
E é isso o nosso trabalho, o trabalho do bem, do próximo, da caridade. É isso que nos propusemos a fazer. Então tenhamos em mente que todos nós somos, sim, os trabalhadores desse século XXI. Tá? Aí a parábola, o que ela estimula? Ela estimula a perseverança, a crença e a possibilidade da transformação para todos. Todos nós nos transformamos. Todos. E aí, como ele também diz, a chave para termos essa qualidade é a qualidade do trabalho. É a chave do bom trabalho. É a chave do bom trabalhador. É a qualidade do trabalho. É a permanência no caminho do bem. Aí a gente fala, é fazer o bem um pouco mais. Algumas pessoas falam assim, mas eu não faço mal nenhum. Eu não faço bem, mas eu não faço mal nenhum. Então você não faz nada. Então é não fazer o mal, é fazer o bem e um pouco mais. Um pouco mais. Essa é a proposta que a gente vai trabalhando em nós e cada vez mais. Então é uma parábola que ainda reforça que todos nós, indiferente do estado que estivermos, mesmo os que estão lá mais, assim, ainda precisando de muita ajuda, vai estar junto de Deus. Todos nós nos aproximaremos de Deus. Isso também é infalível. Faz parte da lei divina. Então, os trabalhadores da primeira hora, a gente pode achar até que ele vai precisar de mais reencarnações. Porque ele não fez direito ao seu trabalho, não foi aquele trabalho com afinco e dedicação. Enquanto os últimos fizeram muito mais e evoluíram mais rapidamente. Daí esse significado. Os últimos serão os primeiros. Mas que nós tenhamos sempre a certeza de que todos nós somos chamados. Todos nós. Em qualquer estágio evolutivo, nós somos chamados pelos bons espíritos, por Jesus que nos convoca. Por isso ele convoca todos nós. É direito de todos nós. Todos nós estamos aqui no trabalho, divulgação, seja aonde estivermos engajados. Tenhamos a plena consciência de que é um bom trabalho que nós vamos realizar. Muito importante. Aí ele diz que felizes serão os homens que trabalham no campo do Senhor com desinteresse e com caridade. Por isso que aí eu citei, fazer o bem e um pouco mais. A caridade é uma ferramenta importante de estarmos trabalhando, de sermos trabalhadores, principalmente nós espíritas. Porque Jesus, há mais de 2000 anos, ele já fez um convite. Na quinta-feira, no nosso trabalho mediúnico, tivemos assim, uma graça, como de vez em quando nós temos, de um espírito dizer, mas Jesus já deixou a porta aberta. E Jesus já deixou mesmo a porta aberta. Ele não só nos convidou, como ele nos deixou a porta aberta. E aí o espírito foi bem categórico. Vocês são espíritas, sigam, façam, trabalhem. Tem todas as ferramentas disponíveis, uma vasta literatura. Vocês conhecem, vocês sabem que a vida continua, que a alma é imortal e que o espírito sempre vai evoluir. Ele pode estacionar, regredir jamais. Ele vai evoluir. Então, essa última hora é uma maneira figurada de dizer que agora estamos no planeta de prova e regeneração. Por enquanto. Por enquanto. Cabe a nós fazermos cada vez mais e aproveitar dessa encarnação aqui. Todos dizem, essa é a nossa melhor encarnação, nossa melhor reencarnação. E podemos potencializar isso mesmo. Fazer alguma coisa em benefício do próximo, se engaje em alguma coisa. Isso é importante. Os espíritos dizem que já está há muito tempo entre nós vários espíritos da nova era. Vários espíritos. E a gente tem exemplos muito, desde lá do solo árido do Nordeste até as terras mais longínquas, geladas. Existem aquelas pessoas que reencarnam com missões e tarefas definidas, vêm e fazem a diferença, trabalham de uma forma que é para o bem da comunidade, para o bem da humanidade. Passamos pela pandemia, de quanto tempo se fez uma vacina e utilizamos e aperfeiçoamos até hoje. São espíritos que vieram, convocados por Jesus, talvez um dos 500 da Galileia, aqueles que se multiplicaram. Quando a gente fala eles vão e vêm, podem ter a certeza que quando eles voltam para o plano espiritual, eles vão se abagajar, eles vão para as esferas superiores,
e trazem o melhor dessas esferas para o planeta Terra. Que maravilha, que ótimo, que bom que nós temos esse segmento, esse auxílio, e que a gente esteja aberto para essa ajuda desses amigos espirituais. E a gente vê exemplos, assim, a semana passada eu estava lendo um jovem médico, 28 anos, ele descobriu um exame de sangue para detectar o Alzheimer. Numa matéria, a gente vê que todos esses que reencarnam, eles estão nos mais diversos pontos, dentro de uma bancada de um laboratório, pesquisador, na área agrícola, na área científica, na área tecnológica, e traz o quê? Benefícios não só para a humanidade. Então são esses espíritos que são os trabalhadores que aproveitam cada oportunidade e chegam muito mais rápido na sua evolução espiritual. Nós vemos que eu estava vendo uma reportagem de uma simples assim, um recipiente de barro que, colocado dentro da terra e com mangueiras, capta a água da chuva e irriga todo o solo. Ideia de quê? De uma mulher que trabalhava, captava água. Ela teve uma brilhante ideia. Será que é só uma brilhante ideia? Não. Ela estava aberta a uma intuição, uma inspiração para o mundo espiritual. É uma trabalhadora da última hora? Com certeza. Ela está encarnada aqui, não é? São oportunidades que a mente está assim, apta para receber todas essas informações e captar no mundo espiritual grandes ideias, grandes inspirações, grandes intuições. Somos aqui trabalhadores? Somos. Eu acredito que muitos daqui estão reencarnados. Eu vejo crianças assim, falo, com certeza um dia vai estar trabalhando, dirigindo, fazendo altos trabalhos dentro da casa, fora da casa. Porque quando a gente diz trabalhador, não são só as ferramentas, mas a boa vontade que cada pessoa tem de realizar o seu trabalho, de fazer o seu trabalho muito bem feito. E é isso que nos qualifica para melhorarmos cada vez mais rápido. Então, é uma oportunidade muito grande. Aproveitemos agora, porque estamos na nossa melhor encarnação. Dá para fazer ainda? Não, dá tempo? Dá. Se engaje no projeto, se engaje, sabe, dentro da igreja, dentro da casa espírita, na sua rua, no seu bairro. Existem tantos trabalhos que a gente pode fazer e que muitas vezes parece tão pequeno, mas não é. É grandioso, causa o bem, transforma. E é isso que a gente está aqui. A proposta é essa, de trabalharmos em qualquer segmento, com amor, carinho e boa vontade. Bom, a gente diz que a gente já foi convidado por Jesus. E o Espírito maravilhosamente nos diz que a porta está aberta. E está aberta realmente. Cabe a nós a decisão, a escolha de realmente trabalhar. Pertence a nós, é individual, é de cada um. Será que eu faço a diferença? Espero que sim. Será que posso me engajar no trabalho? Posso. Eu digo isso porque eu tenho um trabalho voluntário. Nós temos voluntárias de 87 anos. Nossa, é mesmo? É. Ela está lá no hospital toda semana. E assim, deu tempo dela. Eu comecei no voluntariado, eu tinha só 70 anos. Que bom. Tenho 87. Ótimo. Há um trabalho para cada um de nós. Basta escolhermos. Na nossa rua, na comunidade, em qualquer lugar, a gente tem que trabalhar com boa vontade. Para que a gente possa encerrar, não se tornar tão longo, vamos assim refletir. Eu fui buscar, como sempre eu busco, uma história, e essa eu fui buscar uma epopeia no Ramayana, que é um livro da Índia, que contém lá 24 mil estrofes e textos. E esse é um livro assim maravilhoso que nos vai trazer exemplos de amor, gratidão, justiça. É bem assim. A Índia é milenária, ela tem alguns milhares de anos, e ela traz muita sabedoria. E eu sempre, quando eu falo no domingo, é um domingo que a gente vê crianças aqui junto conosco, e nós somos crianças ainda, né? Crianças espirituais, nós ainda estamos engatinhando. E aí eu me lembro muito, quando eu fiz a minha evangelização infantil há mais de 60 anos, que essas histórias infantis sempre ficavam gravadas, e eu sempre passo para isso, para outras crianças, para os primos netos e crianças que eu encontro. Eu acho assim que fixa na nossa mente. E aí, essa historieta, essa narrativa, chama o trabalho de cada um.
É claro que nós vamos encontrar nomes próprios da Índia. E aí esse Ramayana, que é esse livro, ele vai trazer um conto que vai dizer o seguinte: a história é de um príncipe cujo nome é Rama. E esse príncipe, ele era justo, bom e muito grato. E um dia a sua jovem esposa Rava foi sequestrada por um maldoso sequestrador de nome Ravana. E esse príncipe, ele foi ajudado pelos ursos e pelos macacos para que ele pudesse construir uma ponte até Lanka, onde estava a esposa dele sequestrada. Então ele solicitou ajuda para os ursos que carregavam as árvores, para os macacos que carregavam as pedras, e lá num grupo, porém parecido, muito frágil, tinha os esquilos. E a narrativa conta o seguinte: que esses esquilos iam na água, se molhavam, se rolavam na areia e sacudiam a areia lá na construção. Fazia sempre isso, se molhavam a pelar de pelos, se rolavam na areia e despejavam a areia na construção. Os ursos e os macacos acharam graça e ridicularizavam o trabalho desses esquilos. Eles são tão tolos, é tão pequeno esse trabalho, não contribui. Chamaram Rama, o príncipe justo e bom. Olha, eles estão fazendo isso, como eles são tolos, esses pequenos esquilos, não parece que favorece nada, mas Rama, justo e bom, ele olhou: enquanto vocês riem e falam, os nossos pequenos esquilos continuam trabalhando. E eu acho um trabalho importante. Aí ele diz: vocês um dia lembrarão desse trabalho, dessa ponte de Lanka, que esses pequenos esquilos contribuíram e muito. Parece que o trabalho é pequeno, mas não é útil. Rama pega um dos esquilos no seu colo e agradece esse pequeno esquilo. Como agradecimento, ele faz 3 listras sobre o dorso do esquilo. Então ele diz: pequeno esquilo, eu agradeço muito ao seu trabalho, extremamente importante. Eu sou grato a todo esse trabalho. Gratidão, assim diz Rama. E o que esse conto nos remete? Que todo trabalho é importante. Tudo que nós fazemos, somos observados. A lei divina nos proporciona isso, é muito importante. Seja o trabalho pequenino que for, se ele estiver faltando, realmente vai acabar prejudicando, às vezes, uma comunidade, uma rua, um bairro. Já imaginamos sem os nossos coletores de lixo? Uma semana? O que faremos? Parece um trabalho insignificante? Não. Para Deus, todos os trabalhos são importantes. Assim como para Rama, aquele trabalho dos esquilos era importante. Moral da história: para Deus, todo esforço é válido, todo trabalho é digno, todo trabalhador merece recompensa. Que são as bênçãos de Deus. A medida do mundo não é a mesma medida divina. O que eu posso achar que é correto, para Deus não é. Ele tem outra medida, outros valores, que está muito, muito superior aos nossos valores, os que nós achamos que é importante. Então, Deus conhece a nossa alma, com certeza, conhece a cada um de nós. E Ele sempre avalia a exatidão do nosso esforço e a capacidade que nós temos. Que cada um de nós, possa ver os trabalhadores do mundo sob a lente do imenso amor divino. Que nós tenhamos realmente esses olhos de ver a realidade da coisa, que nós possamos trabalhar, se engajar no trabalho, fazer o bem feito. Todo diferencial é importante. E que nós, já que Jesus nos ensinou, deu tantos versículos, tantos sermões e ensinos, e nos deixou a porta aberta, que a gente possa adentrar, aproveitando essa encarnação. Que esse divino amigo celeste nos abençoe hoje e agora sim. E assim nós vamos agradecendo
intensamente a nossa companheira Sandra, que nos trouxe esses ensinamentos desse Evangelho, dessa lição tão maravilhosa que ela nos discorreu a todos nós. Então agora nós vamos nos conectar com a espiritualidade maior, com os nossos médiuns que já vão iniciar o trabalho do passe. Vamos todos nós nos preparar para o momento do passe, vamos deixar assim os bancos mais para o trabalho do passe. Então vamos todos nós nos harmonizar carinhosamente com os nossos mentores espirituais, os nossos especialistas médicos de todas as especialidades, que irão nos tratar a cada um de nós, porque já nós, quando adentramos, já nos auscultaram, já nos analisaram a cada um de nós, nos nossos corpos físicos, perispíritos e espíritos, e agora vai ser intensamente banhadas por fluidos de cura, juntamente no passe, e vamos mentalizando intensamente os nossos centros de forças, sendo banhadas intensamente pelas cores multicoloridas do arco-íris, sendo projetadas intensamente. E vamos mentalizando o branco dobudual no nosso coronário, para que este branco possa envolver intensamente a nossa casa mental, para que os nossos médicos neurologistas possam processar o trabalho e a fluidificação junto à nossa casa mental, os nossos pensamentos, e vamos vibrando intensamente, para que assim possamos amenizar os nossos pensamentos, e a equipe espiritual aí está, banhando com este branco dobudual. E vamos também para o nosso frontal, num amarelo dourado intenso, onde a equipe de oftalmologistas, Dr. Diono, Dr. Takeda, que cuidam do nosso campo visual, possam processar o tratamento espiritual junto aos nossos olhos, vibrando esse amarelo dourado intenso, para que assim possamos receber toda essa medicamentação excelsa da equipe espiritual. Vamos também para o nosso laríngeo, com os nossos médicos otorrinos laringologistas, que vão fluidificar intensamente toda a nossa parte respiratória. Vamos mentalizando o verde das matas, fluindo intensamente. Vamos aspirando e respirando esse verde das matas, esse oxigênio puro que nos é trazido através da espiritualidade, e vai fazendo uma asepsia intensa em todas as nossas narinas, nas nossas gargantas, nas nossas traqueias, nos nossos pulmões, nos nossos alvéolos. Vamos mentalizando esse oxigênio fluindo intensamente junto à nossa parte respiratória. Vamos aspirando e respirando intensamente. E agora vamos para o nosso cardíaco, num rosa bem suave, para que esta cor possa predominar o tratamento adequado junto ao nosso centro de força cardíaco, com os nossos médicos cardiologistas, e Dr. Zerbini e toda a sua equipe, que realizam os eletrocardiogramas espirituais e vão sendo analisados cada um de nós. Vamos melhorando o nosso campo emocional e vamos mentalizando esse róseo intensamente, para que possamos assim amainar os nossos sentimentos e assim harmonizar
todo o nosso campo emocional. Vamos também para o nosso gástrico, com os nossos médicos gastroenterologistas, acompanhando esses médicos no nosso gástrico, na nossa parte digestiva, no nosso esôfago, mentalizando esse verde intenso, para que a espiritualidade possa realizar uma asepsia intensa junto a esse campo de centro de força, fazendo uma asepsia intensa junto a este campo do centro de força gástrico. E vamos também para o nosso esplênico, mentalizando todos os órgãos vinculados a esse centro de força, mentalizando o vermelho pujante, para que assim possamos mentalizar o nosso fígado, baço, pâncreas e os nossos rins, para que os especialistas possam tratar, cuidar de todos estes órgãos, para que assim haja uma perfeita sintonia no tratamento espiritual, em todos esses centros de força, para que assim a nossa renovação celular, a nossa corrente sanguínea possa ser processada calmamente dentro desses centros de força do esplênico, mentalizando também o geniturinário com os nossos médicos urologistas, ginecologistas, descendo os membros inferiores, dando a volta até o básico, subindo toda a nossa coluna vertebral, acompanhando os nossos ortopedistas, fisioterapeutas, massagistas, acupunturistas, e vamos mentalizando intensamente toda a nossa coluna vertebral, sendo tratada intensamente por esses especialistas, atingindo o nosso bulbo, todo o nosso sistema nervoso central, e vamos fechar no nosso coronário, para que assim possamos fechar o circuito do tratamento espiritual junto a esse centro de força do nosso corpo físico, perispiritual e espiritual. Vamos com outras equipes amoráveis, de índios, pretos velhos e caboclos, direcionar os nossos pensamentos até os nossos lares. E lá vamos realizar o culto do Evangelho do Lar, com toda a nossa família reunida, para que assim as equipes espirituais possam processar toda uma limpeza fluídica e psíquica de toda a ambientação do nosso lar, de todos os componentes do nosso lar, para que haja assim uma asepsia intensa em toda a nossa família, em todo o nosso lar, harmonizando o campo vibratório, harmonizando os sentimentos de cada familiar. E vamos também agradecer a bênção do trabalho profissional. Todos nós vibremos intensamente agradecendo a bênção do trabalho profissional, e aquele que está sem emprego, ore e vibre intensamente para o seu currículo. E agora vamos vibrar intensamente para a nossa grande capital, com os nossos jesuítas, socorristas, plantonistas, que vão circular toda a nossa cidade, as nossas vias expressas, os nossos motoristas, motoqueiros, vibrando intensamente para a nossa grande capital, os hospitais da nossa grande cidade, as casas de saúde, os asilos, as creches, mentalizando intensamente todos os pacientes que estão nos hospitais. Vamos mentalizar os resgates, as ambulâncias, o corpo de bombeiros, polícia civil, militar, para que haja assim um socorro sempre presente junto àqueles corações que necessitam de um momento para outro desses serviços auxiliares junto à população.
vibremos intensamente e vamos também para as nossas estradas, ferrovias, aeroportos e os portos, vibrando para a nossa grande Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, que o anjo Ismael possa abençoar intensamente o nosso Brasil, que cada estado, cada cidade possa ser abençoada intensamente pelo anjo Ismael. Vibrando para o nosso planeta Terra, vibremos para todas as raças, todas as crenças, todos os mares, todos os povos, e assim, mentalizando Jesus, abençoando, segurando todo o nosso planeta Terra. Voltando aqui na Casa de Paz e Amor, vibremos para as urnas que estão lá fora, de encarnados e desencarnados. Todos os nomes que são contidos nas urnas são analisadas pelos especialistas que ficam ali anotando os nomes de cada encarnado e desencarnado. E vamos também vibrar para as nossas casas, a Crepade e a Caspagem, para que assim as 3 casas que formam Paz e Amor possam continuar fortes, firmes, altaneiras, no atendimento, no acolhimento, junto a tantas criaturas que aportam as 3 casas de Paz e Amor, tanto encarnados como desencarnados. E assim vamos agradecendo e vamos agora para a purificação das nossas águas, mentalizando intensamente os nossos químicos, físicos e biólogos, para que possam processar toda a fluidificação das águas que foram trazidas e os vasilhames que estão nos nossos lares possam ser medicamentadas intensamente por esses especialistas que se propõem a tarefa na fluidificação das nossas águas. E assim agradecemos intensamente a bênção de estarmos na casa de oração, na Casa de Paz e Amor, onde todos nós viemos em busca desse aprendizado maior, que é o Evangelho, a força propulsora do amor, para que possamos todos nós juntos continuarmos fortes, firmes e valorosos na caminhada que todos nós temos pela vida à frente. E para tanto vamos acompanhar a nossa companheirinha Cíntia vai fazer a prece de encerramento. Com a graça de Deus, muito obrigada. Obrigada, menina. E agora vamos pedir licença para encerrar o trabalho de Evangelho, Vibrações e Paz desta manhã. Sabemos que da nossa parte o trabalho se encerra agora, mas ele continua através dos espíritos amigos, das equipes da casa, atuando entre nós encarnados e entre os irmãos desencarnados que também necessitam de ajuda. Agradecemos por toda a oportunidade de aprendizado, de reflexão e todo o amor que recebemos através das vibrações e através dos passes. Que possamos lembrar dessa parábola dos trabalhadores da última hora e nos conscientizar da nossa importância, da nossa qualificação, para podermos fazer, ao menos que seja um pouquinho, como dentes de uma engrenagem, ou uma engrenagem do todo, para contribuir para o mundo. Um bom domingo a todos, uma boa semana, e que Jesus nos abençoe. É isso, gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até o próximo domingo.